irmãs. Que maravilhoso poder participar de mais uma conferência mundial com todos vocês. Que bênção temos em ter novamente instruções vindas do Senhor através de seu servo Maurício Arthur Berger. Por meio dele, o Senhor volta a implementar tudo o que é necessário para nos ajudar a erigir Sião. Colocar a casa do Senhor em ordem é uma das coisas que nosso profeta Maurício está empenhado em fazer. Entre elas está a fonte de águas vivas e o Ministério de Crianças e Jovens. E é sobre esse ministério que quero discorrer minha mensagem hoje. Devemos semear a palavra do Senhor no coração de nossas crianças e jovens, para que deem bons frutos, como na parábola do semeador, ensinado por Cristo em Mateus capítulo 13, do verso 1 ao 9. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa. Deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Notem que no verso 3 diz: O semeador saiu a semear. O semeador saiu. Num amplo sentido, ele saiu de sua zona de conforto, fisicamente de sua casa, e saiu em espírito, preparado para espalhar as boas novas a todos na sua caminhada. Assim é Jesus. Ele nunca está parado. Faz seu trabalho de um lugar para outro. Sua casa é o mundo. Sua família somos todos nós, sem distinção de pessoas. Vendo pela parte espiritual, o semeador saiu a espalhar as boas novas. Ele permitiu-se deixar ser guiado pelo Espírito Santo e falar sobre as obras do Senhor. Assim somos nós. Devemos nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo e falar sobre a palavra do Senhor com quem ainda tem muito a aprender. Sim, nossas crianças e jovens. Elas são a terra boa da parábola que Jesus ensinou no verso 8, onde ele diz que as sementes produziram bons frutos a 100, 60 e 30. Esses escutam a palavra, prestam atenção, as colocam em seu coração honesto, bom e puro. Eles ouvem e praticam, compreendem, aceitam e vivenciam. Assim a palavra, sendo uma semente, brota. Cabe a nós estabelecer as bases e fazer com que esse solo seja fértil e a colheita abundante. Aí vocês podem perguntar: mas irmã, como vamos fazer isso? No livro selado de Moisés, capítulo 4, verso 18, nos ensina: Pois se puderes reunir nos homens, mulheres e crianças de tua congregação todos os bons sentimentos derivados do meu nome, por certo, a soma desses atributos me será motivo para vos tomar, porque levas em ti a semelhança de meu unigênito, o qual é cheio de graça e poder. Percebem? Se puderem reunir todos os bons sentimentos derivados do meu nome, por certo me será motivo para vos tomar. Se conseguirmos imbuir esses sentimentos nesta geração que está vindo, nossas crianças e jovens serão homens e mulheres que o Senhor os tomará para si. O Senhor aposta suas fichas em nossas crianças. E o inimigo sabe que elas são o futuro dessa obra, pois nos tempos de Nimrod, vemos tudo o que ele fez para tentar destruir os planos de Deus. Isto está no livro selado de Moisés, capítulo 7, do verso 11 ao 13. Com isso,
ele propôs que uma escola de sabedoria fosse instituída nas cidades que ele construiu, onde os filhos de todos os povos da terra receberiam instruções no mais alto nível, aprimorando seus conhecimentos na escrita, astrologia, matemática, arquitetura, construção, música e religião. Tudo isso seria oferecido gratuitamente a todos os povos, onde as crianças desfrutariam das melhores acomodações e comida que Nimrod tinha para oferecer. O propósito, embora parecesse nobre, estava revestido de artimanhas sacerdotais, de ilusão e obscuridade. Esta suposta escola de sabedoria tinha como diretriz anular os dons do Espírito de Deus em seus corações, fazendo com que acreditassem no oposto a tudo o que tinham sido ensinados por seus pais. Viram, irmãos e irmãs? Verso 13. Anular os dons do Espírito de Deus em seus corações. E segue nos versos 14 ao 16. As instruções eram claras. Tudo o que as crianças acreditavam, infalivelmente, seria atribuído ao poder do mal. Por isso, se alguém visse o pai usar o dom do Espírito para curar alguém de sua família, eles imediatamente repreenderiam os pais e as mães de tal processo. Esse modo de ensinar era amplamente aceito entre os povos da terra, e em pouco tempo o poder e a influência dos dons do Espírito de Deus deixaram de existir em plenitude no sentimento dos homens. E mais uma vez, seus corações foram contaminados por preceitos de homens e envenenados pelo espírito de Satanás. Muitas dessas crianças foram submetidas à iniciação sacerdotal na escola de Marduk. E quando Deus espalhou as pessoas para os 4 cantos da terra, foram esses jovens aprendizes sacerdotais que mais tarde fundaram reinos, com o mesmo princípio, onde um homem era venerado como filho de Deus, ou dos deuses, porque havia uma mistura de doutrina entre as pessoas que estavam reunidas na terra de Sinear. Conseguem ver como o inimigo quer confundir nossas crianças e jovens? Não podemos deixar que isso continue sendo feito, irmãos. Irmãos, vamos seguir o exemplo do rei Benjamim, como descrito nos Atos dos 3 Nefitas, capítulo 12, versos 6 e 7, que diz: Lembrem-se dos dias do rei Benjamim, que ele fez com que seus filhos fossem instruídos para que eles pudessem se tornar homens de entendimento e que eles pudessem conhecer as profecias que foram feitas por seus pais, com o propósito de conduzir seus próprios filhos no caminho do entendimento e ter com eles as mesmas diretivas que o rei Benjamim tinha com seus pequenininhos. Primeiro de tudo, deveis ensinar vossas crianças, assim como o rei Benjamim fez com seus próprios filhos, de que estes registros que agora vos chegam contêm os mandamentos e diretrizes necessárias para a construção de Sião, em relação aos últimos dias. E que, se não fosse por causa dessas placas, que outrora foram seladas, guardadas e preservadas por minha própria mão para um sábio propósito a ser desvendado somente na parte final da plenitude dos tempos, então o povo do convênio nos últimos dias permaneceria em ignorância no que diz respeito à ordem unida de Enoque. Vamos instruir nossas crianças para que possam se tornar homens e mulheres de entendimento, para que possam saber reconhecer as profecias. Vamos guiá-los ao entendimento de todas as coisas, para que possam saber por elas mesmas o certo e o errado. As crianças e jovens de hoje são pessoas melhores que nós, com mais acertos do que erros, e assim será sucessivamente, até chegarmos a ter novamente um povo uno de coração, como foi nos tempos de Enoque. E para encerrar esta minha mensagem, quero deixar um convite a vocês, pais. Eduquem seus filhos nos ensinamentos do Senhor. Mostrem a eles as maravilhas que estão acontecendo em nossos dias. Que grande honra para eles terem sido ensinados por um profeta vivo e presente entre nós.
Que grande orgulho eles terão em dizer que seus pais foram os pioneiros no segundo convite do Senhor. Eu sei o quão grande é essa obra na terra, quão grande é meu prazer de servir na vinha do Senhor. É uma alegria e uma bênção eu e minha família fazermos parte da Igreja de Cristo. Que Deus derrame suas bênçãos a todos nós que estamos unidos na causa de Sião. Amém.